A paz de Cristo a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é o templo do Senhor. Na verdade, nós vamos falar do anúncio que Jesus fez da destruição do templo. Está lá em Marcos 13, 1 e 2. Diz assim: quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus respondeu: você está vendo estas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, nós sabemos que o primeiro templo que foi construído, que foi o templo de Salomão, foi um templo muito suntuoso, muito potentoso, E esse templo foi destruído, pela Nabucodonosor quando invadiu Jerusalém, levou cativo o povo, E foram 70 anos de cativeiro e terminados os 70 anos o povo voltou para Jerusalém e começaram a reconstruir o templo, E aí foi o tempo lá de Esdras e Neemias, E também os profetas Ageu e Zacarias que profetizaram nesse período. E o segundo templo foi construído, Mas, na verdade, o segundo templo não chegava aos pés do templo de Salomão, Então, hoje, no local lá onde que era o templo, hoje, no início lá da história, lá em Gênesis, era o Monte Moriá, Hoje tem uma mesquita lá, a mesquita dos muçulmanos, E foi tomado lá, teve a derrota da grande revolta judaica, E hoje está lá essa mesquita. Bom, lá em Lucas 19, 41 a 44. Vamos ler aqui esse texto. Lucas 19. Jesus chora ao ver Jerusalém. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Mas isto está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo que Deus veio visitá-la. Então, aí nesse trecho aí tá o motivo, Porque isso aconteceu. Porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação, Não reconheceram o Senhor Jesus. Lá em Mateus 23, do 36 ao 38, diz assim: Em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração, que foi a geração que viveu aquelas palavras que Jesus estava dizendo, Aí no 37, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Então, nessa passagem aqui, a gente vê que era aquela geração, era a geração, que matava, matou os profetas, os pais deles mataram os profetas, e apedreja os que te são enviados, Quantas vezes, Jesus diz, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste, Outro motivo, tu não quiseste, Eis que a vossa casa vos ficará deserta.
Então, lá em Daniel 9:26, fala que depois das 62 semanas será tirado o Messias. E aqui será tirado o Messias se refere à morte de Jesus. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação. E lá em Mateus 24:15 fala, né? Quando virdes o abominável da desolação, né? Então, assim, ele diz aqui em Daniel 9:26 que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Muitos acham que isso aqui se cumpriu lá no tempo lá de Antíoco Epifânio, né? Mas não foi, porque quando Jesus faz referência lá em Mateus 24:15, ele está falando de coisas ainda que virão, né? Que ainda vai acontecer. Então, o antigo Epifânio, ele é um dos tipos do anticristo. E algumas coisas podem ter se cumprido com ele, mas quando fala da abominação da desolação, que Jesus fala em Mateus 24:15, está lançando para o futuro. Então, não pode ter sido o Antíoco Epifânio. E ele fala que é o povo do príncipe. Flávio Joséfo, no livro As Guerras dos Judeus, ele comenta no livro 3, capítulo 1, parágrafo 3, diz assim: então Vespasiano enviou seu filho Titus, que veio por terra para a Síria, guardem esse nome, Síria, né? Onde se reuniram as forças romanas com um número considerável de auxiliares dos reis daquela vizinhança, né? Flávio José fez esse registro. Outro registro que ele faz no mesmo livro, no capítulo 4, parágrafo 2. Malcos também, o rei da Arábia, olha aqui, o rei da Arábia enviou 1.000 cavaleiros, além dos 5.000 homens de infantaria, a maior parte dos quais eram arqueiros, para que todo o exército, incluindo os auxiliares enviados pelos reis, viu? Os auxiliares enviados pelos reis, os reis da vizinhança, né? Assim como cavaleiros e lacaios, quando todos estivessem unidos em conjunto, totalizariam 60.000. Então, outra citação aqui é do Públio Tácito, no livro A História. Ele diz assim: Titus César encontrou na Judéia 3 legiões, a 5ª, a 10ª e a 15ª legiões, né? Para estes, ele acrescentou a 12ª legião da Síria. Olha aqui, uma legião da Síria. E alguns homens pertencentes à 18ª e à 3ª, que ele havia retirado da Alexandria. Essa força estava acompanhada por um forte contingente de árabes, que odiavam os judeus com o ódio habitual dos vizinhos. Então, esses registros históricos, não só esse, né? Aqui foram só algumas partes, mas eles mostram que Titus, ele quando foi invadir lá Jerusalém, ele não teve o controle sobre as tropas, porque os romanos eram poucos. Os reis da vizinhança, né, da Síria, o Malcos, o rei da Arábia, e todos os outros reis da vizinhança que diz aqui que odiavam os judeus com ódio habitual, eles somavam aproximadamente uns 90% de todo o contingente que invadiu Roma, que invadiu Jerusalém, não é? Então, Titus ficou abismado com tudo que ele viu, né? Porque os registros contam que ele ficou pasmado com as atrocidades que esses inimigos aqui vizinhos fizeram, né? Conta-se que os judeus, eles engoliam pedaços de ouro para, na hora de escapar, eles terem menos com que se sustentar depois. Eles engoliam pedaços de ouro
E esses vizinhos aqui, eles rasgavam o ventre dos judeus e para pegar o ouro, né? Então foram atrocidades que sendo 90% de todo o contingente que estava ali naquela invasão, Tito não tinha controle sobre isso, né? Então é só para registrar, porque quem é que destruiu Jerusalém? O povo do príncipe. O povo do príncipe são os árabes. Foram os árabes. O maior contingente era de árabes, né? Então aqui outras profecias a respeito da destruição de Jerusalém. Em Isaías 8, 13 e 15 fala assim: então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. Né? A profecia de Isaías. O Senhor seria santuário, ele vos será santuário, guardem isso. Servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo aos moradores de Jerusalém. Isaías 28, 16 diz: eis que assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Né? Olha aí a expressão, né? De novo, uma pedra já aprovada, pedra preciosa de esquina. Lucas 20, do 17 ao 19. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, né? Diz: todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Em Atos 4, do 8 ao 12. Né, diz: este Jesus, Pedro falando, cheio do Espírito Santo, este Jesus é pedra rejeitada, é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, né? Ele vai afirmar, então, reafirmando aqui que Jesus é a pedra rejeitada pelos construtores. Salmo 118, 22 e 23 diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Deuteronômio 32, 4 e 5, o cântico lá de Moisés, né? Ele diz: eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração e geração perversa e deformada. Lá em João 2, 18 ao 22. Diz assim: perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Né? Que Jesus colocou os cambistas lá, o povo todo lá para correr, né? Fazendo da casa do pai dele casa de negócios. Então ele diz: Jesus lhe respondeu: derribai este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Esse era o sinal, né? Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então, que santuário do seu corpo era ele? Era ele mesmo, era o próprio Cristo. Ele iria ressuscitar ao 3º dia. Então, ele ia se fazer o santuário, né? Conforme a gente leu aqui, lá em Isaías 8, né? Cumprindo Isaías 8, né? E também o santuário seria o quê? O corpo dele, o corpo de Cristo, que é a igreja, né? Nós somos o templo de Deus. A construção do 3º templo, então, que está sendo feita lá em Israel, você pode tentar ligar, conectar
profecias de Daniel com aquele terceiro templo ali, que está sendo erguido, né? Mas assim, faz sentido atribuir a esse terceiro templo profecias lá de Daniel que vão se cumprir? É nesse terceiro templo aí que ele está falando, Daniel, né? Então a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas é aquele lugar santo lá que está sendo construído que a profecia vai se cumprir, né? Então, se vai ter ou não esse templo, se vão construir ou não, não importa, vamos falar aqui qual é o templo que Deus realmente está falando, que Ele quer, né? Então, assim, Jesus, ele veio derramar o precioso sangue dele, para depois valer sangue de bicho, né? Porque vão lá, estão construindo o templo e vão voltar de novo em sacrifícios de animais, certo? Então, assim, o primeiro e o segundo templo de Salomão e esse daqui de Neemias, né? O segundo templo. Então, quem construiu o primeiro e o segundo templos foram homens santos do Senhor, receberam profecias do Senhor, eram conectados com Deus, receberam ordens expressas para isso, né? E esse terceiro templo aí, esse que estão construindo agora em Israel, não tem nada disso aqui que a gente falou, né? Não tem nada de homens santos que recebeu profecia do Senhor que está conectado com Deus, né? Que recebeu ordem expressa de Deus para isso, né? Até porque são ímpios, né? São homens que quem está edificando esse templo lá quer reativar sacrifício de animais, não reconhecem o sangue de Jesus, o valor do sangue de Jesus. Então, são esses aí que vão cumprir profecias lá de Daniel, né? Será que ele ali é o lugar santo que Deus se refere nas profecias, né? Então, assim, voltar a fazer sacrifício de animais é negar a eficácia do sacrifício de Cristo, do sangue de Cristo. Está voltando para as figuras do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, voltar para as figuras e abandonar o real, né? O real é Cristo, né? Então, isso está bem expresso lá em Hebreus, que fala da excelência do sacrifício de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o sumo sacerdote, que apresenta o seu próprio sangue, né? E é num santuário muito mais elevado do que esse santuário terreno aqui, que é construído por mãos de homens, né? E ele está lá até hoje, Jesus está lá até hoje, à direita do Pai, como nosso sumo sacerdote, fazendo expiação pelos nossos pecados, porque até hoje nós pecamos e precisamos da expiação de Jesus, né? Está lá intercedendo por nós. Então, esse terceiro templo, construído por ímpios, que negam Jesus, é quem vão cumprir profecias de Daniel? Deus aceita esse terceiro templo? Deus está aprovando, Deus aprova esse terceiro templo? Então, esse terceiro templo não é o templo do Senhor. Não é o templo do Senhor. Então, nós vamos agora falar qual é o templo do Senhor no próximo vídeo.